Oi, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Leopoldo e esta é uma aula expositiva de ensino religioso para sextos e sétimos anos e também para flexibilização e adaptação. Na aula de hoje trabalharemos com os logos, com as marcas, com os símbolos das religiões, de algumas religiões. No caso, isto aqui que você está vendo na tela não é uma religião, mas é a representação de uma lanchonete. Você saberia dizer qual é? E agora, você tomaria esse líquido que está dentro dessa lata? É óbvio que a gente sabe do que estamos falando. Não é o Brasil, mas dá para entender que esta é uma latinha de refrigerante. Agora, as letras, a cor, tudo aponta para uma história de construção de marketing. Eles querem vender uma ideia. E é por isso que existe todo esse cuidado com cores, cuidado com a sua logomarca. Agora é uma marca muito desejada pelos jovens por todo mundo, que é este risquinho aí, esta vírgula valiosíssima. A minha pergunta que eu faço normalmente na sala de aula é a seguinte: quantas fábricas desta marca existe no mundo? Você saberia dizer? Será que é mais de 10 milhões de fábricas? Quantas fábricas existem da Nike? Bom, a Nike não é dona de nenhuma só fabricazinha de tênis ou de bola ou de qualquer produto esportivo. Ela não emprega nenhum operário no mundo inteiro. Não tem nenhuma máquina. Mas como assim? Atualmente, cerca de 80% dos calçados Nike são feitos em países asiáticos. Por exemplo, a Vietnã é um deles, a Indonésia, a China, a Coreia do Sul e Taiwan. Essa empresa nunca teve fábricas, mas o que ela teve? Ela teve a marca. Ela se preocupa muito mais com a marca. E através desta marca, que todos desejam, ela ganha muito dinheiro. A habilidade que estamos trabalhando nesta semana da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que organiza os conteúdos tanto de língua portuguesa quanto de ensino religioso, de todas as disciplinas, é a seguinte: reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos, textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos. No caso, os símbolos. Como eu falei para você, vamos trabalhar com símbolos. No caso, eu peguei um slide aqui que aparecem 14 símbolos religiosos. Vou falar somente de 5, porque o nosso tempo é bem reduzido, mas vamos conhecer um pouquinho sobre alguns destes 5 símbolos. O primeiro, bem conhecido, o cristianismo. Aquele segundo ali é o budismo. O terceiro, o islamismo. O hinduísmo e o judaísmo. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma destas religiões. Antes de falar sobre essas religiões, o ensino religioso no Brasil tem, nos dias de hoje, o caráter de interreligioso. Como assim? Existe uma lei, que é a Lei Federal 9.475 de 1997. E essa lei nos dá uma redação nova que explica o seguinte, para entendermos como é que se ensina a religiosidade ou religião na sala de aula. Na realidade, a gente não ensina, a gente somente estuda como se dá o fenômeno religioso em todo o Brasil e no mundo. Esta é a função do ensino religioso, não de doutrinação ou de catequização. Aqui não se pode converter alguém a essa ou aquela religião. Bem pelo contrário, o espaço público deve servir somente para estudo, mas é muito necessário conhecermos das religiões. Por quê? Para evitar o preconceito e também o desrespeito com as pessoas. No caso do primeiro símbolo, o cristianismo,
há mais de 2000 anos, nasceu um judeu. E esse judeu morreu numa cruz. E é um objeto que relembra a maneira como esse homem, Jesus Cristo, foi morto. E também ilustra a crença de que ele sofreu e morreu por todos e ressuscitou para uma vida nova. Este é o cristianismo com o seu símbolo maior, que é a cruz. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o budismo. O símbolo do budismo é uma roda de biga, que é aquela carrocinha que fica um gladiador em cima. Dá uma olhada aqui nesta gravura para ilustrar. E outra coisa, o budismo foi uma doutrina filosófica e espiritual que foi inventada 600 anos antes de Cristo. Quem é que inventou? O Siddhartha Gautama, que também é conhecido como o Buda. Já ouviu falar no Buda? Aquele ser fofinho que está sempre sorridente? Esse é o Buda. Olha só, o que significa Buda? Significa desperto, iluminado. E agora eu vou apresentar para vocês quatro verdades do budismo. Primeira, a vida é sofrimento. O budista acredita que a vida é sofrimento. Tá, então, como é que eu vou resolver isso? Segunda verdade para o budista: o sofrimento é fruto do desejo. Beleza? Terceiro, ele acaba quando termina o desejo. O sofrimento acaba quando termina o desejo. Quatro, ele é alcançado, esse término do desejo, quando segue-se, então, os ensinamentos do Buda. E é isso que o budismo acredita, essa busca pela os ensinamentos da iluminação que farão com que você não sofra mais. Esta é a religião do budismo. Vamos para um outro símbolo. Vamos ao islamismo. Este símbolo que você está observando ali, que é uma estrela, uma lua, refere-se à noite. O povo do Islã, eles faziam as suas empreitadas, suas caminhadas, seus deslocamentos de um lugar para outro à noite, porque é muito mais fresquinho, né? Que o sol queima muito no deserto. E eles eram guiados pelo quê? Pelas estrelas. Eles acreditam, o islamita, ele acredita o quê? Que o islamismo guia e ilumina os seus seguidores na viagem da vida. O islamismo trata-se de uma religião importante que começou no Oriente Médio e 600 anos depois de Cristo. Então veja que o budismo foi 600 anos antes, agora nós temos o islamismo 600 anos depois. Vamos para mais uma religião agora. Vamos agora ao hinduísmo. A religião hindu está na terceira posição em número de pessoas, de fiéis, para esta denominação, o hinduísmo. No caso, ela não possui um fundador. Esta é uma das diferenças principais em relação às outras religiões. Não tem uma pessoa específica que fundou o indianismo, ou melhor, o hinduísmo. O hinduísmo ele é uma junção de várias culturas, de vários costumes, de vários símbolos, e aí surgiu, ao longo do tempo, esta religião. Para as famílias indianas é muito comum ter em casa pequenos templos ou pequenos altares para que sejam feitos ali as suas orações, as suas adorações. Tem muitos deuses no hindu e cada um da família costuma cultuar alguma dessas entidades. Outra coisa bastante interessante sobre o povo hindu, o hinduísmo, é que eles possuem grandes templos, maravilhosos templos construídos com muita destreza, muita beleza. E aparecem muitos filmes e as pessoas costumam viajar para a Índia justamente para conhecer esses templos maravilhosos. Eles não comem carne de vaca, porque a vaca é um ser sagrado, ao mesmo tempo que eles acham que a carne é imunda. 30% dos hindus não comem carne, são vegetarianos. Então, fica aqui uma curiosidade: o hinduísmo, como eu disse, é a terceira religião em termos de número de pessoas. Mas quem são as outras? Em primeiro lugar está o cristianismo, em segundo lugar está o islamismo, aí vem o hinduísmo e depois o budismo. Em quinto lugar está
Então, aquelas pessoas que não possuem nenhum deus, ou seja, não são pessoas que não acreditam em deuses. Vamos agora ao judaísmo. É uma religião muito antiga, seguida pelo povo judeu. A estrela de Davi, que é uma das personagens mais importantes da história do povo judeu, que foi um rei segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo sido uma pessoa que fez muita guerra e matou muita gente, inclusive a história que ele matou o gigante Golias e tal. Então, o povo judeu costuma utilizar a estrela de Davi como símbolo do seu povo. Nós estamos chegando ao final de nossa aula e gostaria de falar agora sobre a ONU. A Organização das Nações Unidas proclamou no ano de 1981 a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância em relação às religiões e crenças. Então, o primeiro artigo da Declaração da ONU diz o seguinte: que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer crença de sua escolha, assim como a liberdade de manifestar a sua crença. Veja que essa é uma das verdades que nós precisamos falar às pessoas, que todos precisam ser respeitados, independente da sua religião. O fato de eu gostar ou não gostar não importa. O que importa é que nós levemos o respeito através das aulas de ensino religioso. Através do respeito, demonstramos o amor. E eu creio que este é o principal nome de Deus. Deus é amor. Quando nós respeitamos ao nosso próximo, nós estamos falando de Deus também. Aqui ao lado você tem a bibliografia de onde eu busquei as informações para a aula de hoje. A atividade agora é a seguinte: desafio você a criar uma obra artística no papel com símbolos relacionados à sua religião. Pode ser a sua religião, pode ser a religião do seu pai, da sua avó, do seu tio. E aí você vai tirar uma fotografia destes símbolos e mandar com a sua identificação. Nome e atividade 82 de ensino religioso, tá bom? Faz aí o seu desenho, a sua obra de arte, pode ser com colagens e tudo, e manda pra gente. Um grande abraço e até a próxima semana.